Olá pessoal, vamos lá para a nossa aula de hoje. Hoje eu trago como tema ingestão de caseína e síntese proteica muscular. E eu preciso que vocês entendam logo de cara duas ideias. A primeira é que a caseína ela é popularmente conhecida como a proteína do leite. E o segundo ponto é em relação à síntese proteica muscular. A síntese proteica muscular ela é um processo natural do nosso organismo e a síntese proteica muscular ela está muito associada com a hipertrofia muscular, com o ganho de massa muscular, de forma que maiores aumentos nas taxas de síntese proteica muscular se relacionam com maiores aumentos na massa muscular. Todas as vezes que eu desejo aumentar a massa muscular, eu preciso aumentar as taxas de síntese proteica muscular. No entanto, é preciso entender também que nem sempre quando eu tenho aumento na taxa de síntese proteica muscular, eu tenho aumento na massa muscular, porque a taxa de síntese proteica muscular ela não está apenas associada ao ganho de massa muscular, né? Ela também está associada a outros processos orgânicos, não só a hipertrofia muscular. Tá? Vamos lá agora. Veja, quando eu tenho a mistura entre síntese proteica muscular e degradação proteica muscular, eu tenho a adaptação do músculo esquelético. E essa adaptação ela pode ser mais positiva ou mais negativa, dependendo se eu tenho predomínio de síntese ou de degradação proteica. Por exemplo, se eu tenho predomínio da síntese proteica muscular sobre a degradação, eu tenho uma adaptação do músculo esquelético mais positiva. Por exemplo, aumento da massa muscular, a hipertrofia muscular. No entanto, se eu tenho predomínio da degradação proteica muscular sobre a síntese, eu tenho uma adaptação mais negativa. Por exemplo, perda de massa muscular. Então vamos dar dois exemplos aqui. Imagine um indivíduo que entra na academia para treinar musculação com o objetivo de ganhar massa muscular. Ele vai precisar ter predomínio na síntese proteica muscular sobre a degradação. No entanto, vamos para o segundo exemplo agora. Imagine um indivíduo que está internado numa UTI, numa condição acamada, ou um idoso com sarcopenia que faz pouquíssima atividade física, tem uma pobre dieta. Nesses dois casos, você tem predomínio da degradação proteica muscular sobre a síntese proteica. E aí você tem como resultado a perda de massa muscular e, claro, também de força muscular. Então, dependendo se a gente está falando de predomínio na síntese ou na degradação, nós temos uma adaptação mais positiva e negativa. E entenda também que a todo momento no seu organismo está acontecendo processos de síntese proteica e também estão acontecendo processos de degradação proteica muscular. Agora, dependendo de qual vai estar predominando naquele momento, quando você tem uma adaptação mais positiva ou negativa. Então, eu acho que vocês entenderam a ideia principal que eu quis passar para vocês, né? Quando você tem predomínio da síntese proteica sobre a degradação, você tem a hipertrofia muscular, o ganho de massa muscular. Existem dois grandes estímulos para o aumento nas taxas de síntese proteica. Esses dois grandes estímulos são a atividade física e a ingestão alimentar, mas não é qualquer tipo de atividade física. Existem atividades físicas que aumentam numa maior magnitude as taxas de síntese proteica muscular. E quando a gente fala em atividade física, os tipos de atividades, né, os exercícios que predominam um maior aumento na taxa de síntese proteica é o exercício resistido, né, o treinamento resistido ou conhecida musculação. Mas não é só musculação não. Você tem aí na história também o treinamento funcional, alguns exercícios de treinamento funcional, o crossfit, o treinamento com peso corporal, com o próprio peso corporal, você tem o treinamento suspenso com TRX, o treinamento com elástico, você tem o pilates, mas no topo da lista estaria ali a musculação. Né? A musculação juntamente com o treinamento com peso, o próprio peso corporal, com o treinamento com TRX e com o treinamento com elásticos. Esses exercícios eles estimulam uma maior taxa de síntese proteica e promovem maiores aumentos na massa muscular. E o outro é a ingestão alimentar, né? O outro é o estímulo alimentar. Por exemplo, ingerir mais proteínas. Se você deseja ganhar mais massa muscular, você precisa ingerir mais proteína caso você não esteja batendo a sua cota de proteínas diárias, né? E aí a ingestão de proteína durante a recuperação, durante o processo de recuperação do exercício, causa aumento na disponibilidade de aminoácidos essenciais no plasma.
E esse aumento na disponibilidade de aminoácidos no plasma causa um maior aumento na taxa de síntese proteica miofibrilar no momento pós-exercício. Então, ingerir proteína durante o processo de recuperação é extremamente importante para uma maior recuperação muscular e para aumentar a taxa de síntese proteica muscular e, com isso, facilitar o processo de ganho de massa muscular. No entanto, esse autor, nesse estudo, eles não observaram efeitos da ingestão proteica nos aumentos da taxa de síntese proteica do tecido conjuntivo muscular no momento pós-exercício. Então, eles deram proteína para as pessoas que foram incluídas no estudo e eles não verificaram aumento na ingestão, ou melhor, eles não verificaram aumentos na taxa de síntese proteica. No entanto, esse outro estudo aqui verificou que a ingestão de 18 gramas de whey protein aumentou ainda mais as taxas de síntese proteica do tecido conjuntivo intramuscular no momento pós-exercício, quando comparado com a ingestão de carboidratos. Claro, quando você compara carboidrato com whey protein, que é a proteína do soro do leite, é claro que o whey protein vai promover um maior aumento na taxa de síntese proteica muscular. No entanto, isso não ficou evidente entre 3 e 5 horas após a ingestão proteica, o que significa o seguinte: esses autores sugeriram que a ingestão proteica ela pode ter um efeito mais retardado, maior que 3 horas, né? Você precisa esperar ali mais do que 3 horas. Então, enfim, terminei me enrolando aqui. Isso sugere que a ingestão proteica pode ter um efeito mais retardado, né, maior do que 3 horas, no estímulo às taxas de síntese proteica do tecido conjuntivo intramuscular. Ou seja, parece que você precisa esperar um tempo maior do que 3 horas para verificar um aumento na taxa de síntese proteica muscular. E aí o estudo que eu trago para vocês é esse. Esse estudo ele foi publicado na Medicine and Science in Sport and Exercise. Esse estudo ele é intitulado Ingestão de caseína não aumenta as taxas de síntese proteica do tecido conectivo muscular. Veja que o título desse estudo ele já é uma afirmação. E eu vou falar mais uma vez. A ingestão de caseína, que é a proteína do leite, não aumenta as taxas de síntese proteica do tecido conectivo muscular. E aí, o que foi que esses pesquisadores fizeram? Eles pegaram 36 homens, né, jovens e ativos fisicamente e saudáveis, colocaram esses indivíduos para fazer uma sessão de exercício resistido à noite, só que eles dividiram em 3 grupos. Na verdade, eram 3 situações diferentes, né? Todos esses 36 indivíduos passaram pela mesma situação, pelas 3 situações diferentes. Numa das situações era o grupo exercício resistido. Eles faziam só musculação à noite e tomavam uma bebida placebo que não tinha efeito nenhum, né? Não era proteína, era só uma bebida que não tinha efeito nenhum. Ou seja, no final das contas, esse grupo só fez musculação praticamente. Tinha um outro grupo, que era outra situação, né? Que era exercício resistido mais proteína. Então o que eles faziam? Eles faziam musculação à noite e tomavam 30 gramas de caseína, mais fenilalanina, mais leucina antes de dormir. Então esse era o grupo, ou a situação, exercício, né, musculação, mais proteína, caseína. E o outro grupo, ou outra situação, era o grupo proteína, que tomava 30 gramas de proteína caseína antes de dormir, mas não fazia exercício, não fazia musculação. Então eram 3 situações diferentes. Numa das situações era só musculação, numa das situações era musculação mais a caseína, e na outra situação era só a proteína sem exercício, sem musculação. Como é que foi o protocolo de treinamento desses indivíduos? Eles faziam 1 hora de exercício resistido só para membros inferiores, faziam 6 séries de 10 repetições no leg press e 6 séries de 10 repetições na cadeira extensora. Portanto, só treinaram leg press e cadeira extensora. As 2 primeiras séries foram realizadas com 55% RM e 65% RM, ou seja, na primeira série eles faziam com 55% RM, na segunda série faziam com 65% RM. E da terceira até a sexta série eles faziam com 75% RM, portanto houve a aplicação de uma carga progressiva na sessão de treino. E eles davam aí 2 minutos de intervalo entre as séries. Quais foram os resultados? Bem, aqui a gente observa as concentrações de aminoácidos totais, que é o gráfico A que você está vendo aí. Eu não sei nem se eu estou apontando corretamente, deixa eu ver se eu consigo apontar. Agora estou conseguindo apontar. Você está vendo esse gráfico aqui? Aqui eu tenho as concentrações de aminoácidos totais e aqui eu tenho as concentrações de aminoácidos essenciais. Observe que eu tenho 3 situações. Na situação proteína, que são as bolinhas brancas, e na situação musculação mais proteína, eles estão bem juntinhos, já não tem nem diferença significativa entre essas 2 situações.
Você nota ali um aumento na concentração de aminoácidos com o passar do tempo e depois começa a cair. Essa concentração começa a cair, o que é normal, né? Eles mediram isso durante 450 minutos. Na situação exercício, começa a haver uma queda com o passar do tempo, isso também está normal. Mas você observa que as maiores concentrações estão na situação proteína e exercício proteína. E aqui as concentrações de aminoácidos essenciais, um comportamento muito semelhante a esse aqui, tá? Eu vou pular isso aqui porque isso aqui não é tão importante quanto os dois últimos gráficos que eu vou mostrar para vocês. Aqui vocês veem praticamente a mesma coisa. Aqui para o aminoácido glicina, você não vê diferença nenhuma aqui nas três situações, proteína, na situação só musculação e na situação musculação mais proteína. Inclusive há uma estabilização aqui nas concentrações da glicina, né? Você não vê queda, nem vê aumento. Aqui na concentração de prolina, onde você vê aí que as concentrações estão maiores para a situação proteína e para a situação exercício proteína. Né? Mas depois de um certo tempo essas concentrações começam a cair, inclusive para o grupo que fez exercício também, está tudo normal aqui, é assim mesmo. Aqui você vê os dados para a fenilalanina, que ao invés de ter queda com o passar do tempo, você vê aumento. Inclusive o grupo exercício até está com uma concentração maior do que o grupo proteína e o grupo exercício mais proteína. Aqui para a leucina, onde ao invés de haver queda com o passar do tempo, está havendo até um certo aumento e depois uma estabilização e uma tendência à queda, né? As maiores concentrações, mais uma vez, estão aqui para o grupo proteína e o grupo exercício proteína. Exercício está mais embaixo, mas tudo normal aqui, tudo está se passando normalmente, isso é um comportamento normal. Aqui agora são os dois gráficos de maior interesse. Vamos lá. Aqui você observa as taxas de síntese proteica do tecido conectivo intramuscular no período da noite. Observe que as taxas de síntese proteica no grupo que fez só exercício, ou seja, na situação só exercício, na situação só musculação e na situação musculação mais proteína, não tem diferença. Houve aumentos significativos, não tem diferença. A mesma coisa aqui. Exercício, só musculação, né? E aqui a musculação mais proteína, não teve diferença. O que a gente observa aqui? Que a taxa de síntese proteica ela foi elevada só para o grupo que fez musculação e ela foi elevada para o grupo que fez musculação e tomou caseína, mas essas elevações elas ficaram iguais. Ou seja, tomar caseína não aumentou mais a minha taxa de síntese proteica muscular, não foi vantajoso para aumentar a taxa de síntese proteica muscular. E aí o estudo conclui que o exercício resistido aumenta as taxas de síntese proteica do tecido muscular durante o sono noturno. Você não teria necessidade de tomar a caseína, né? E aí vai, sem mais efeitos da ingestão proteica, ou seja, da ingestão de caseína, no momento pós-exercício. O que é que isso significa? Que a caseína não presta? Não. Significa que esse estudo mostrou que a caseína não aumentou a taxa de síntese proteica muscular, né? Por limitações metodológicas, né? Talvez pela quantidade de pessoas que foram incluídas no estudo, que não permitiu que o estudo tivesse um poder estatístico maior, né? Não permitiu que os dados tivessem um poder estatístico maior. Outros estudos, no entanto, demonstraram que a suplementação com caseína aumentou mais a taxa de síntese proteica muscular. Não foi o caso desse estudo aqui. O que é importante a gente entender? Que eu não necessariamente preciso de suplementação proteica para aumentar a taxa de síntese proteica muscular. Porque o exercício físico por si só, no caso aqui a musculação, ela também consegue fazer isso. E dependendo do tipo de protocolo que eu estiver fazendo, eu consigo fazer isso tão eficientemente quanto fazer exercício e tomar suplementação. Então, dependendo de como for o teu protocolo de treinamento, o exercício resistido, a musculação, ela consegue aumentar a taxa de síntese proteica muscular, o que é um ponto importante para o aumento da massa muscular. Ok? Então, espero ter contribuído. Um abraço a todos e até mais.